Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da quinta semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: embora tenha sido pioneiro na adoção do sistema métrico, o Brasil ainda hoje convive com mais de um sistema de unidades. Por exemplo, no comércio compramos ferro na unidade barra e tinta na unidade galão, e na lavoura os agricultores usam unidades como arroba e saca. Por que ainda são usados esses diferentes sistemas de unidade? É uma questão cultural, pessoal. É uma questão simplesmente de tradição, tá? Então é por isso que a gente ainda usa outros tipos de medidas. Simplesmente isso. Então a gente pode colocar assim, ó. Isso acontece devido à tradição, cultura local. Na questão de número 2, nós temos: por que para expressar uma grandeza deve-se utilizar uma unidade de medida? Porque a gente precisa comparar com alguma coisa. Se eu disser, por exemplo, que a distância entre dois lugares é de 100, a gente não sabe se isso é pouco ou muito, tá? Porque se forem 100 metros, é uma distância pequena, mas se forem 100 quilômetros, já vai ser uma distância grande. Então, eu preciso comparar, né? Medir é comparar. Então, eu preciso comparar com com um padrão estabelecido, tá certo? Então, por isso que eu preciso expressar, né, uma determinada grandeza com uma unidade de medida. Podemos colocar então assim, ó. Medir significa comparar quantitativamente uma grandeza física com uma unidade através de uma escala pré-definida. A unidade nos diz quantas vezes a grandeza é diferente do padrão de medida utilizado. A questão de número 3 diz: relacione a grandeza mais utilizada na comercialização dos produtos. Então aqui eu tenho produto e grandeza. Aqui eu tenho sabão em pó, tecidos, combustível, cerâmica. E as grandezas, área, massa, comprimento e volume. O sabão em pó a gente compra em massa, tá? Então você vai lá e compra 1 kg de sabão em pó, 2 kg de sabão em pó, ou meio quilograma de sabão em pó. Então a gente está falando de massa. No caso de tecidos, a gente compra em metros, né? 1 metro, 2 metros, 3 metros de tecido. Então a gente está falando de comprimento. No caso do combustível, a gente compra em volume. A gente compra 1 litro, 2 litros, 10 litros, 100 litros. Então, isso aí é volume, tá? E por último, nós temos cerâmica, que a gente compra em área. Então, a gente vai comprar 10 metros quadrados, 100 metros quadrados. Então, a gente compra em área, ok? Na questão de número 4 diz: assinale a grandeza mais adequada para a comercialização do produto sorvete. Só tem duas possíveis: massa e volume. Temperatura, quantidade de matéria e tempo não fazem sentido, né, pessoal? Então, a gente só compra ou em massa ou em volume. Mas é mais comum a gente encontrar nos supermercados, né, em volume. A gente compra 1 litro de sorvete, 2 litros de sorvete, embora também apareça a massa lá indicando, tá? Mas é o mais comum a gente comprar em termos de volume. Mas quando a gente pesa, por exemplo, né, a gente está medindo a massa. Tá? A gente geralmente vai numa sorveteria que a gente pega, né, por self-service, a gente pega e mede por massa. Porém, quando a gente vai a um supermercado, por exemplo, a gente acaba comprando aquele pote de 1 litro ou de 2 litros de sorvete, certo? Na questão de número 5, nós temos: medidas são, sem dúvida, fundamentais em nossa sociedade. Elas estão presentes desde as civilizações pré-históricas e atualmente são a base das atividades comerciais, dos processos tecnológicos e uma das ferramentas principais para a elaboração de modelos científicos. Nesses processos, efetuamos medidas de comprimento, volume, massa, tempo, entre outras. A este respeito, julgue os itens a seguir e assinale aqueles que estão errados. Na letra A, nós temos: grandeza é um atributo, característica, de algo do universo físico que pode ser medido de alguma forma. Então, isso é verdadeiro, isso é a própria definição do que é uma grandeza. Na letra B, toda a grandeza é representada por um número seguido de uma unidade de medida. Então, isso é verdadeiro também. A gente precisa dizer qual é a unidade para a gente poder ter dimensão, né, do quanto aquele número representa, tá? Porém, pessoal, é preciso ressaltar que existem algumas grandezas que a gente chama de grandezas adimensionais, né? Existem grandezas que são representadas como sendo uma razão de duas outras grandezas e acaba, por exemplo, desaparecendo a unidade, tá? Essas grandezas são adimensionais, tá? Só fazendo essa ressalva, ok? Mas dentro aqui desse contexto, a gente pode considerar esse item correto. Na letra C, nós temos: o número representa quantas vezes essa grandeza é diferente do padrão de medida utilizado. Uma caixa de suco de 250 ml tem um volume de suco 250 vezes
maior que o mililitro, ou 4 vezes menor do que o litro. Isso está tudo correto, porém tem uma coisa errada aqui. Ó. Aqui diz que 4 é a mesma coisa que 1000 dividido por 200. Então, aqui tem uma coisa errada, pessoal. 1000 dividido por 200 dá 5 e não 4. Então, esse item aqui está errado, sim. Tudo bem? Na letra D, nós temos: utilizamos as grandezas mais convenientes para o que se deseja medir. Os líquidos, por exemplo, são medidos por seus volumes, embora também possam ser medidos por suas massas. Isso é verdade. Por exemplo, no caso dos sólidos, é preferível a gente medir a massa do que medir o volume, tá? É mais fácil, ok? Na letra E, nós temos: não podemos utilizar diferentes unidades de medida para uma mesma grandeza. Isso aqui é falso, pessoal. A gente pode sim. Então, por exemplo, comprimento, dependendo do que a gente estiver falando, tá? Vai ser preferível a gente usar metros, centímetros, milímetros ou quilômetros, né? Quando a gente fala de cidades, né? Então, dependendo da situação, a gente vai ter que usar diferentes unidades de medida.